Meu nome é Lucas Dallagnol, eu trabalho como especialista em desenvolvimento de negócios da UB aqui na América Latina, então eu sou mais focado na área de poliuretanos e solventes ecológicos. Eu vou apresentar para a gente, então, um novo desenvolvimento da UB. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo, Simone? Ainda bem que eu sabia essas coisas. Oi, tá aparecendo sim. Perfeito, então eu vou começar, então. Falando um pouco, então, sobre o título da palestra vai ser, então, a base de poliuretanos de alta performance, a base de policarbonato de óleo, então, para aplicações mais específicas. Falando um pouquinho, então, sobre quem a UB é. A UB é uma empresa japonesa. Ela leva o nome de UB devido à cidade de UB, onde ela foi fundada no Japão. A UB ela foi fundada em 1897, então ela é uma empresa com mais de 100 anos de história no mercado. Atualmente, a gente conta ali com mais de 8.000 colaboradores. A UB é um grupo de mais de 51 empresas e é uma empresa que ela investe bastante em pesquisa e desenvolvimento. Então, ela investe mais de 72 milhões anuais nesse setor, então, para sempre estar melhorando e evoluindo seus produtos. E com isso, a gente tem um volume de mercado de mais de 3,5 bilhões. A UB, como eu comentei, então, ela surgiu no Japão, mas hoje a gente tem fábricas ali na parte no Japão, na Ásia, na Europa e aqui na América Latina, então, a gente tem também escritórios de vendas e laboratórios, então, de análise de materiais. E qual é o foco, então, da empresa UB como um todo? A UB ela tem um portfólio bastante diversificado. Ela trabalha, então, no setor de cerâmicos, ela tem, então, atuação em máquinas, em materiais para baterias, fibras de carbeto de silício, fertilizantes, na área farmacêutica também a gente tem bastante materiais. E aqui na América do Sul, a gente é mais focado, então, em membranas para separação de gás, por exemplo, nitrogênio e oxigênio, e a gente trabalha ali na cadeia de suprimentos de matérias-primas para parte de poliuretanos, solventes ecológicos e também a parte de polímeros como poliamidas. Então, é um portfólio bem amplo que a UB consegue trabalhar. E hoje eu vou falar um pouquinho, então, sobre o setor mais específico que a gente denomina como performance químicos, mais especificado ao produto poliuretano. Eu gosto bastante quando eu faço apresentações, então, explicar a química desde a base, que a gente consegue acompanhar e justificar diferentes resultados com base na estrutura química do material. Então, por exemplo, quando a gente faz uma síntese de um poliuretano, a gente tem 3 componentes base, que vai ser o poliol, a gente tem ali famílias poliéster, poliéter, policarbonato. Dependendo de qual material é utilizado, o produto final vai ter uma característica específica. A mesma coisa vai ser para o isocianato. Quando a gente utiliza, por exemplo, o isocianato MDI numa síntese de poliuretano, a gente tem um material mais rígido, um material que vai sofrer ali um pouco de amarelamento com a exposição do sol. Em compensação, a gente tem ganho em outras propriedades. Quando a gente substitui, por exemplo, o MDI por um HDI, que é o hexano de isocianato, que é um isocianato alifático, a gente modifica essas propriedades. Esse material ele vai ter ali uma flexibilidade maior, ele vai ter uma resistência a intempéries maior. A mesma coisa também a gente fala sobre sensor de cadeia. Quando a gente utiliza um butanodiol para uma síntese comparado a um hexanodiol ou uma terminação amina, cada um desses reagentes que a gente escolhe para fabricar um poliuretano vai ter características muito diferentes. Então, é nesse portfólio que é o trabalho. Explicando só para ter uma ideia de como funciona a parte da cadeia do poliuretano, quando a gente utiliza, por exemplo, um macrodióxido, o diisocianato, o policarbonato, o poliol, a gente tem uma cadeia carbônica, geralmente ele de massa de 500 a 3.000 Daltons. A gente tem o isocianato, que tem uma cadeia menor, com a terminação NCO, que a gente representa aqui nessa apresentação como um quadradinho vermelho, e o extensor de cadeia, que é semelhante ao poliol, com a terminação hidroxila, só que uma cadeia muito mais curta. Quando esse sistema reage, por exemplo, a hidroxila do poliol com o isocianato, a gente tem, representando em um modelo de cordas, a gente teria um nó. Quando a gente coloca um extensor de cadeia, que ele tem uma cadeia muito mais curta, a gente vai ter uma quantidade muito maior de nó nessa síntese. Então, a depender do tamanho da cadeia do poliol, da quantidade de cianato, da quantidade de extensor de cadeia,
A gente consegue, então, brincar com a propriedade do produto final e, ao mesmo tempo, a gente consegue brincar com a dureza. E não somente isso, esse material, por exemplo, eu vou citar aqui o policarbonato de álcool, eu vou falar mais sobre ele daqui para frente. Essa ligação uretano, ela tem uma interação entre as cadeias subsequentes. Então, a gente tem o que chama de ligação de hidrogênio. Então, uma cadeia que eu vou chamar de nó aqui, uma ligação uretano, vai ter uma atração com uma ligação uretano de uma cadeia seguinte. E esses materiais eles vão se aglomerar de tal forma que a gente tem ali uma propriedade muito diferente no PU, que é o que dá a característica dele, que são os segmentos flexíveis da parte do poliol, aquela cadeia mais longa. Então, vai dar flexibilidade, mas vai dar uma característica mais semelhante à borracha. E, ao mesmo tempo, a gente tem ali os nós, que alteram a dureza do material e vão dar, então, ali uma característica mais plástica, que a gente vê também isso depois num ensaio de tração, por exemplo. Então, falando nessa cadeia de síntese de poliuretano, a UB ela trabalha, por exemplo, com os polióis, que são aquelas cadeias maiores com terminação hidroxila. Então, a gente tem o grupo policarbonato de ol presente nessa cadeia, e a gente trabalha com polióis que vão desde a massa molar de 500 até a massa molar de 3.000. Então, a gente consegue ali movimentar na dureza e na flexibilidade do material com base no policarbonato de ol. E esse material ele é mais selecionado quando você quer fazer a síntese do poliuretano desde o início. Você quer selecionar o seu isocianato, você tem a sua rota de síntese pré-estabelecida. Ele também pode ser aplicado ali quando você quer fazer um revestimento, um coating, um adesivo. Seguindo a cadeia de síntese do poliuretano, a gente tem a pré-reação entre um poliol com isocianato. Quando você coloca um excesso de isocianato nesse material, então ele vai ter um grupo reativo no final. Então você consegue ter um pré-polímero. E nisso a UB, então, trabalha com a linha de pré-polímeros chamada de Eternatane. E aí, nessa linha, a gente tem diversas durezas, porque a gente fornece, por exemplo, materiais com, digamos, 9% de isocianato livre. Então, o cliente final, ele economiza toda aquela primeira rota de síntese. Então, uma reação que, às vezes, demora algumas horas para ser concluída e exige ali um reator, exige um ambiente inerte com a presença de nitrogênio, exige um departamento especializado para fazer essa rota. Às vezes, você consegue pular toda essa etapa e aplicar diretamente o pré-polímero, onde você finaliza a reação com uma mistura entre poliol e BDO, por exemplo, ou poliol e extensor de cadeia. Dependendo da quantidade que você mexe ali, você consegue uma dureza final do material diferente. Então, se eu usar, por exemplo, um pré-polímero com 9% de cianato, vamos chutar aqui, aqueles 9% de isocianato livre, a gente mistura 20% BDO e 80% policarbonato de ol, a gente tem uma dureza específica, esse material vai ser mais flexível. Ou, às vezes, a gente usa 10% policarbonato de ol, 90% extensor de cadeia, a gente consegue ter um material muito mais rígido. Então, é nessa escolha dos monômeros, nessa escolha dos reagentes, a gente tem, então, um produto que consegue atender à necessidade do cliente sem ter muitos grades. Por fim, o terceiro reagente vai ser o extensor de cadeia, às vezes, dependendo também da seleção do extensor de cadeia. Por exemplo, se a gente utilizar um grupo, não, aqui é só um exemplo de síntese, tá? Mas se a gente usar um extensor de cadeia com grupo ácido carbônico no final, a gente consegue ter um poliuretano disperso em água. Então, esse material ele pode ser aplicado, por exemplo, na parte de pigmentos, na parte da indústria têxtil. E, ao mesmo tempo, se você mudar o extensor de cadeia final e usar um butanodiol, um hexanodiol ou uma amina, a gente consegue ter um poliuretano termoplástico aplicado para extrusão e injeção, com diferentes grades, diferentes durezas, sempre, que nem eu comentei, selecionando o poliol corretamente, selecionando o tipo de isocianato para aplicação específica, ou selecionando o extensor de cadeia também para dar ali uma faixa de trabalho muito maior. Então, a apresentação vai ser mais focada no Eternalast, mas antes disso, só comentar, toda essa linha da UB é a base de policarbonato de ol, então a gente começa na cadeia com o PCD, que vai ser o poliol terminação hidroxila, a base do grupo funcional policarbonato de ol. A gente fabrica o pré-polímero com o isocianato, com o policarbonato de ol, então a gente também tem ali
as propriedades do grupo PCD no material, e o Eternalast também, que é o produto final, que é o TPU termoplástico, com base em policarbonato de óleo. Com isso, toda a cadeia vai ter excelentes propriedades mecânicas, a gente vai ter ali uma resistência química e hidrolítica muito superior, que eu já vou explicar o porquê dessas propriedades superiores, e a gente tem também uma resistência à abrasão e uma resistência à corrosão superiores com relação às famílias aos contratipos. Quando eu falo em contratipos, eu comento, por exemplo, as famílias de poliuretano, a fabricação de poliuretanos mais convencionais são os policarbonatos de óleo, os poliésteres e poliéter. O policarbonato de óleo, pela estrutura química dele, com os dois grupos hidroxilas e a dupla ligação carbono-oxigênio, a gente tem ali uma maior estabilidade na cadeia. Esse material, então, quando a gente fabrica um poliuretano, como eu comentei lá no início, a gente tem, por exemplo, ligações de hidrogênio entre uma cadeia com a outra. Isso vai melhorar as propriedades do material, como, por exemplo, a maior resistência hidrolítica, maior resistência mecânica, maior resistência à abrasão, maior resistência a intempéries. Que imagine uma cadeia que está interagindo com a cadeia subsequente. A gente tem ali uma atração molecular. Então, por exemplo, para uma molécula de água entrar nesse material, afastar a cadeia, começar a degradar, é muito mais difícil quando a gente compara um grupo poliéster ou poliéter. A mesma coisa vai ser, por exemplo, a resistência à abrasão. Essas cadeias, elas são tão unidas, quando você faz ali uma força sobre elas, é muito difícil você descolar e arrancar material. Por isso que a gente consegue jogar essas propriedades lá para cima quando a gente compara a poliéster e poliéter. E agora, falando um pouquinho sobre a linha Eternalast da UB, então a linha Eternalast ela é uma linha relativamente nova, a gente está começando no mercado agora. Esses TPUs, eles são a base de policarbonato de óleo para injeção e extrusão, então, aplicados a produtos que exigem alta performance, uma vez que esses materiais oferecem, então, uma elevada resistência à abrasão, uma elevada resistência um bom comportamento ali de compressão, a gente tem uma alta resistência a gases, a óleos e solventes não polares. Esse material também, como eu comentei, a base dele é o policarbonato de óleo, então ele oferece uma boa resistência à ultravioleta e uma boa estabilidade termooxidativa, além de uma boa, então, resistência a intempéries. E, como eu comentei também com o esquema da síntese, modificando os reagentes, selecionando o isocianato, selecionando o extensor de cadeia, a gente consegue também modificar propriedades específicas e modificar a dureza do material. Então, a gente tem diversos grades, a depender da necessidade do cliente. Os mais comuns é a linha LD e a linha LS, que eu já apresento um pouquinho mais. E a UB também, como eu comentei, tem a possibilidade de vir a desenvolver materiais específicos. Então, a depender da necessidade do cliente, a gente consegue ali fazer a seleção correta do isocianato, fazer a seleção correta do sensor de cadeia, às vezes utilizar um aditivo para melhorar alguma propriedade específica, e com isso, então, obter propriedades que o cliente deseja. E, além disso, após a síntese, a gente tem, então, geralmente uma resina virgem, mas nada impede, então, que a gente coloque alguns agentes de carga, então, para melhorar as propriedades, ou até mesmo cor no material. Como eu comentei, a gente tem a linha LD, então, os grades principais são de durezas, por exemplo, de 89 Shore A 55D. A variação entre elas vai ser na dureza, então a gente tem materiais mais flexíveis até materiais mais rígidos, e a linha LS também é mais ou menos seguindo a mesma linha de raciocínio, onde a gente tem algumas propriedades superiores a depender do que o cliente deseja. Então, a gente tem ali elevada dureza, elevada capacidade, elevada resistência à carga. Então, por exemplo, agora falando um pouquinho sobre as propriedades. Então, a linha LD, ela vai ter uma faixa de trabalho ali que vai até uns 150 graus. Quando a gente começa a falar, então, a linha LS, a gente tem uma propriedade, por exemplo, uma resistência muito superior à temperatura. A gente consegue ir até mais de 200 graus ali na faixa de trabalho do material. Como eu comentei, então, a gente tem também diversas durezas ali que vão em Shore D de 41 a 57 ou de 89 a 98 Shore A, dependendo do que o cliente deseja.
Com isso, a gente tem materiais aptos para serem utilizados na extrusão ou injeção. Quando a gente fala em materiais para injeção, a gente fala, então, em materiais, por exemplo, para a linha de cabos, onde o TPU ele vai ter uma classificação V2 na UL 94, ou seja, ele vai extinguir a chama após 30 segundos, após 30 segundos ali de contato com o agente ignitor sem ter gotejamento. A gente vai ter uma alta resistência térmica, dependendo da faixa de trabalho. A linha LD, como eu comentei, trabalhabilidade até 150 graus Celsius. Quando a gente aplica esse material, por exemplo, para fabricar filmes protetivos, a gente tem uma elevada transparência, a gente tem uma boa resistência, uma boa flexibilidade desse material. Se a gente for ali para trabalhar com coros sintéticos, a gente tem uma boa resistência UV. A gente não quer, por exemplo, comprar um carro onde o banco do carro fique exposto ao sol por 1 ou 2 anos e o banco do carro comece a lascar por conta de algum agente de raio ultravioleta, por exemplo. Então, esse material vai apresentar elevada resistência. Fabricação, por exemplo, de tubos, onde a gente precisa de uma alta durabilidade, uma alta resistência a intempéries. Às vezes, esses tubos eles ficam expostos ao ambiente, então é importante que ele não degrade, não tenha alteração na coloração. Então, a gente tem também uma alta resistência hidrolítica, e aí a possibilidade, que nem eu comentei, de modificar diversas durezas nesses materiais. A parte de injeção também a gente consegue trabalhar com, por exemplo, calçados de segurança que vão exigir uma faixa de trabalho, uma faixa de temperatura maior, onde a gente vai ter uma alta estabilidade térmica nesse material. A gente consegue fabricar peças térmicas onde exige uma elevada durabilidade, uma elevada resistência térmica. Por exemplo, falando de gachetas, que tem ali um ciclo de trabalho contínuo, onde pode aquecer por conta da vibração do material. A gente tem, então, a aplicação da linha Eternactane. Aqui, só fazendo um comparativo, então, como eu comentei antes, da elevada resistência do policarbonato de ol comparado à alta performance de um material poliéster ou um material de alta performance poliéter. O ensaio foi feito onde esse material ele foi exposto ao ambiente aquoso, então ele foi imerso em água a 80 graus Celsius por 42 dias. Antes da imersão foi feito um ensaio de tração, então foi obtido o valor ali da tensão e da deformação do material. Depois os corpos de prova foram colocados ali imersos em água por 42 dias e depois foi feito um novo ensaio em outros corpos de prova e comparado antes e depois. Então a gente consegue ver que um material de alta performance à base de poliéster, após os 42 dias a 80 graus Celsius, praticamente não resistiu ao ensaio. O corpo de prova basicamente desmanchou. Um de alta performance poliéter, ao final desses 42 dias a 80 graus Celsius, ele perdeu mais de 60% das propriedades mecânicas. E o policarbonato de ol, então, ele ficou na faixa de 23%, ou seja, um material à base de poliéster aplicado em um ambiente onde existe resistência aquosa, em 42 dias você já não tem mais um material, você não tem mais uma proteção, não tem mais a peça funcionando 100%. Em compensação, o policarbonato de ol, ele resistiu, ele perdeu somente ali um pouco de propriedade, ele vai resistir por um período muito maior. A mesma coisa quando a gente compara ali a deformação do material. Como o alta performance poliéster, ele basicamente não resistiu, a gente tem uma perda de 100% na propriedade. Em compensação, ao material de alta performance poliéster e o Eternalast, eles têm um efeito plastificante, então o material ele acaba se alongando, tendo uma resistência, ali, um alongamento maior, inclusive, de antes do ensaio, antes de ser imerso em água. A mesma coisa que eu comento sobre a resistência térmica, esses materiais eles foram colocados a um ambiente onde tinha 175 graus Celsius por 240 horas. A gente percebe que poliuretanos ali de alta performance, poliéster e Eternalast apresentaram uma perda relativamente próxima. Em compensação, a alta performance de poliéter, ele perdeu mais de 90% da propriedade. E aí agora eu apresento para vocês um estudo de caso, onde a gente fez um filme monocamada de diversos materiais, por exemplo, a linha Eternalast LD, a gente comparou com a linha de poliamidas, a gente comparou com a linha de TRPA, que é uma linha especial da UB de 3 monômeros de poliamida, e a gente comparou, então, com o polietileno de baixa densidade e o polietileno.
Esse filme foi fabricado mais ou menos com 100 microns de espessura e foram feitos diversos ensaios como comparativo. Aqui o saliente que os resultados não são positivos ou negativos com relação ao que eu apresento, mas sim um comparativo, porque a gente sempre fala na engenharia, é bom ou ruim para qual aplicação. Então, por exemplo, um resultado que eu apresente aqui que possa ser ruim, não vou dizer ruim, possa ser menos favorável ao TPU, dependendo da aplicação, pode ser mais favorável. Então, é mais ou menos esse comparativo que a gente estava buscando fazer. Então, quando a gente avaliou a resistência à tração do material, a gente viu que o TPU, para filmes, ele tem um comportamento elástico, ou seja, a gente tracionou esse material, ele não chegou a romper, e ele apresentou, então, um comportamento elástico. Em comparação, a poliamida, ela teve uma resistência muito maior. E aí, quando eu apresento aqui, por exemplo, no gráfico da esquerda, onde a gente tem MD e TD, o MD vai ser, então, na direção onde o filme foi extrusado, e o TD, então, foi no sentido da transversal ao filme. Como eu comentei ali, as cadeias de poliamida, PU, elas são muito semelhantes no sentido que a gente tem ali uma interação de hidrogênio entre uma cadeia e a outra. Então, o resultado, dependendo da direção da atração, também vai influenciar, e a gente consegue ver aqui nos gráficos. A resistência à atração desse material, então, a força que a gente precisou ali para romper ele, o TPU e a poliamida apresentaram resultados semelhantes, seria mais difícil para, por exemplo, romper esse material sob pressão, quando a gente compara, então, um polietileno de baixa densidade ou um polietileno. Quando a gente faz um ensaio, então, de punção no filme, a gente tenta romper por meio de uma incisão. A gente tem ali que o TPU e a poliamida eles vão resistir muito mais à perfuração de um item pontudo, por exemplo. Então, dependendo da aplicação, isso é bem mais interessante. O TPE, o polietileno de baixa densidade, já lhe apresenta uma resistência menor. Em compensação, a energia gasta que a gente precisa para romper esse material vai ser relativamente alta para o poliuretano, menor para a poliamida e menor ainda para o polietileno de baixa densidade. E a poliamida ali, a ter poliamida vai ter uma resistência muito semelhante ao poliuretano. A mesma coisa que o ensaio de resistência ao rasgo, onde a gente vai ter aqui, vai precisar de muito mais energia e força para rasgar esse material em comparação a uma poliamida ou um polietileno de baixa densidade. Esse resultado é interessante, por exemplo, quando a gente fala em aplicações na área têxtil. É interessante, então, que, por exemplo, o material tenha maior resistência ao rasgo. Agora, se a gente falar, por exemplo, em uma poliamida ou um polietileno, é mais interessante para a área de embalagem, então, na hora de abrir esse material. A mesma coisa vai ser o ensaio de Global Flex, onde o material é torcido diversas vezes e, ao final, a gente avalia a quantidade de furos presentes no ensaio, presentes nesse filme. Então, o TPU ele mostrou um número relativamente baixo de rupturas no filme, ele praticamente não rompeu, e a gente consegue, então, correlacionar com o ensaio de tração. Uma vez que a gente tracionou o filme, ele não rompeu, ele foi simplesmente sendo mais elástico em comparação à borracha, então, quando você torce ele, o resultado é muito semelhante, em comparação, por exemplo, com o polietileno de baixa densidade, que foi o que apresentou o maior número de trincas no filme. Agora, quando a gente fala em permeação a gás, por exemplo, esses materiais eles foram colocados em um ambiente ali saturado de oxigênio e água. A gente consegue ver que a permeabilidade do TPU com relação ao oxigênio e à água é superior. A poliamida ali vai resistir muito mais do oxigênio, mas não tanto quanto a água. Isso é justificado lá pela cadeia polimérica, que nem eu comentei. O poliuretano e a poliamida são cadeias mais polares, tem ali a presença de, às vezes, anéis aromáticos. Então, a permeabilidade, por exemplo, da água vai ser muito maior com relação às poliolefinas, são o PP e o polietileno, que vai ter uma cadeia mais apolar. Então, vai ser muito mais difícil fazer uma permeação à água. Então, como eu comentei, nunca é um resultado positivo ou negativo, que vai depender da aplicação. Então, o poliuretano ele seria então, bom para a indústria têxtil, uma vez que a gente precisa ali ter a transpiração do oxigênio e também da água. Com relação às propriedades ópticas
esse ângulo de 60 graus vai indicar se o material é mais ou menos fosco. A gente incide uma luz sobre o material e ele deflete. Então, quanto a gente deflete, a gente consegue verificar. O poliuretano ele vai ser mais translúcido e, ao mesmo tempo, então, ele vai ser também mais transparente quando a gente compara, por exemplo, uma poliamida, que vai apresentar uma característica mais fosca. Então, como conclusão do estudo de caso, o TPU ele vai apresentar um comportamento mais elástico, mas, em compensação, a deformação dele vai ser menor quando a gente compara uma poliamida e uma poliolefina. A resistência ali à punção e ao rasgo do TPU vai ser superior à poliamida e às poliolefinas, e com relação ao efeito barreira dele, ele vai ser um pouco inferior com relação ao oxigênio e água. Então, isso seria uma aplicação boa para a indústria têxtil. Com isso, então, só fazendo uma correlação, as vantagens do uso de um TPU ou de toda a linha base de policarbonato de ol é que a gente tem uma melhor durabilidade, a gente tem uma alta resistência química, a gente tem uma alta resistência térmica nesses materiais, uma alta resistência mecânica, uma excelente estabilidade hidrolítica e uma excelente, então, resistência a intempéries. Então, quando a gente faz um estudo comparativo onde a gente utiliza um poliuretano convencional, poliuretano de alta performance, se a gente avaliar somente o custo, a gente vai verificar que materiais voltados para alta performance vão geralmente custar, eu coloquei como valores aqui, vamos dizer, custem 2 vezes mais, ou seja, então vai ter um aumento de 100% no valor total do material. Mas uma vez que a gente utiliza um poliuretano convencional, que tem uma durabilidade de 1 mês, em comparação ao poliuretano de alta performance, que vai ter uma durabilidade de 3 meses, a gente já tem um ganho de 300% em cima dessa durabilidade. E uma vez que a empresa precisa, então, a empresa tem 100% de perdas ali em produção por conta da parada da máquina para fazer a troca da peça. Ele vai ter um custo de 100%, um custo de 100 em manutenção. Então, um tempo de parar a máquina, desmontar, colocar a peça. E aí, o tempo que a máquina fica parada para fazer tudo isso, vamos supor que nos dois também vai ser o mesmo, que é de 1 semana. Ao longo de 1 ano, quem utilizou ali um poliuretano convencional vai ter, em média, 12 paradas, então 12 semanas com a máquina parada, em compensação com a alta performance, somente 4 semanas. Então, aí já tem uma redução de mais de 300%. A mesma coisa vai se refletir em perdas em produtividade. Uma vez que essa máquina ficou parada por 12 semanas durante o ano para fazer as trocas das peças, tem uma perda de mais de 1.200. A mesma coisa vai ser o custo de manutenção, em comparação com a alta performance, que vai ter um ganho de mais de 300% ali em cima da durabilidade do material. Com isso, então, eu encerro a apresentação, eu deixo aqui meu contato, também para caso alguém tenha alguma dúvida. Sei que acho que hoje eu falei um pouquinho rápido demais, mas qualquer dúvida, pode pegar meu contato, pode conversar comigo. Foi ótimo. Um tema muito interessante, né? Uma solução de destaque. Temos algumas perguntas aqui. Uma pergunta fala assim: você menciona a redução de mais de 300%, redução de paradas. Como fazemos para acompanhar todos esses benefícios dessa solução? Isso vai se repetir em cima da durabilidade do material. Por exemplo, que nem eu comentei, você utiliza um material que vai te durar 2 semanas só, a cada 2 semanas você vai ter que fazer essa troca. Você vai ter que estar comprando uma peça, você vai ter que esperar ela chegar na sua empresa, você vai ter que ter um estoque. A partir do momento que você tem uma peça para a mesma aplicação, só que com material de alta performance, essa peça, vamos supor que ela dure 2 meses em compensação ao contratipo que durava 2 semanas. Então, você vai precisar trocar a peça muito menos, você vai precisar efetuar a compra, efetuar o transporte, o descarte. Hoje a gente fala muito de sustentabilidade, então uma peça que você troca a cada 2 semanas vai gerar uma quantidade de resíduo. Uma peça que você utiliza a cada 6 meses, 2 anos, vai ter uma quantidade de resíduo muito menor. Então, tudo isso, quando você analisa, vai, então, te responder a questão de ganho em cima de um material com uma durabilidade maior. Bom, mais uma pergunta. Você apresentou diversos benefícios do produto. Quais aplicações tendem a utilizar mais rapidamente essa nova tecnologia?
Qualquer aplicação, digamos, que exija alta performance. O setor de mineração, quando você trabalha com ele, por exemplo, você precisa de uma elevada resistência à abrasão. Então, você precisa ali que esse material também tenha essa resistência. Ou, que nem eu comentei ao longo da apresentação, gachetas, onde o material é exposto ali à vibração do pistão. Esse material, então, ele tem que resistir ao calor gerado, à presença de óleos. Então, são diversas aplicações ali que a gente tem. Então, tá ótimo. E aí, uma última pergunta é onde eu obtenho mais informações sobre essa apresentação. Então, além da nossa gravação, o que você pode mencionar? Exatamente, eu deixei meu contato ao final da apresentação, você pode entrar em contato diretamente comigo, você pode também entrar no site da UB, você pode escrever lá no final da página, você deixa seu e-mail, que eu entro em contato e a gente pode manter a conversa sem problema.